Quando a gente fala em retiro, muita gente pensa imediatamente em natureza, silêncio, montanhas, um chalé bonito ou algum lugar afastado da cidade. E claro, tudo isso ajuda, mas se você parar para olhar com mais atenção, vai perceber que o verdadeiro retiro, aquele que realmente transforma, não acontece do lado de fora, acontece dentro. E esse é justamente o ponto onde a maioria se perde, porque é fácil achar que basta sair do barulho para encontrar paz. Mas você sabe tão bem quanto eu que o barulho mais alto não vem da rua, vem da cabeça. Essa mente que repete os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, os mesmos medos, os mesmos julgamentos automáticos. Essa voz que insiste em contar sempre a mesma versão da sua vida, como se fosse um narrador cansado. E é essa repetição que cria o eu condicionado, essa identidade que parece sólida, mas que é só um amontoado de passado. Só que tem algo muito importante aqui. A maioria das pessoas nunca questionou esse eu. Nunca se deu conta de que grande parte do que pensa, sente e faz não vem de uma escolha consciente, mas de um programa antigo rodando sozinho. Um programa que foi gravado por anos de experiências não digeridas, expectativas dos outros, dores que ninguém ajudou a explicar, frustrações que você engoliu porque não tinha outra opção. E esse amontoado vira um personagem, um eu inventado, que você veste como se fosse sua pele. E quanto mais você acredita nesse personagem, mais distante fica de quem você realmente é. E é por isso que o retiro verdadeiro começa quando você decide dar um passo para trás, não do mundo, mas de você mesmo. Quando você olha para dentro e diz, espera, quem é que está falando aqui? Quem é que está reagindo assim? Por que esse mesmo padrão aparece de novo? Esse é o começo da libertação. Não é romântico, não é bonito como as fotos de Instagram, é profundo, às vezes desconfortável, mas absolutamente necessário. Porque a mente condicionada não quer largar o controle. Ela vive de repetição. Ela quer que você acredite que você é ela, que você é as suas opiniões, suas irritações, seus julgamentos automáticos. Ela quer convencer você de que se mudar, tudo vai desmoronar. Mas olha só, o que desmorona, na verdade, é só aquilo que nunca foi você. E o que Eckhart Tolle traz, de um jeito tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, é essa lembrança. O retiro não é sobre fugir da vida, é sobre parar de fugir de si. É sobre perceber que existe um espaço dentro de você que não é tocado pelas tempestades mentais, um espaço silencioso, vivo, presente. E quando você descobre esse espaço, mesmo por um segundo, alguma coisa dentro se reorganiza, algo se ilumina, algo respira. E aqui está a grande verdade que poucos dizem. Você pode viajar para longe, pode desligar o celular, pode se isolar no meio do mato, mas se não se afastar do seu próprio condicionamento, nada muda. Porque o condicionamento viaja com você. Ele senta na poltrona ao seu lado. Ele anda com você na trilha. Ele entra com você no quarto e continua falando sem parar. O retiro real é o momento em que você finalmente percebe essa voz, não para brigar com ela, mas para deixá-la exposta. E quando a luz da consciência chega, esse eu fabricado começa a perder força. E você começa a ver que existe algo muito maior, muito mais profundo te observando por trás de tudo isso. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque se você está ouvindo este conteúdo agora, não é por acaso. Existe uma parte sua, talvez quieta, talvez tímida,
que já se cansou de carregar uma identidade que não te representa mais. Uma parte que busca espaço, busca ar, busca verdade. E esse é o seu chamado interno para o retiro mais poderoso de todos, aquele que te leva de volta para você. Então respira fundo. Esquece por um instante a correria, o relógio, a lista de afazeres, as preocupações que te esperam amanhã. Agora é só você. Você e a possibilidade real de enxergar a si mesmo com outros olhos. Porque quando você se retira do eu condicionado, o mundo inteiro ganha novas cores, e algo que você achava que estava perdido reaparece. A sua presença, a sua clareza, a sua liberdade. E é exatamente por aí que a nossa jornada começa. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando a gente começa a observar esse eu condicionado, percebe que ele funciona como uma lente embaçada colocada bem na frente dos nossos olhos. E é curioso como quase ninguém nota isso. A pessoa acha que está vendo o mundo como ele é, mas, na verdade, está vendo o mundo como ela foi. Como foi tratada, como foi ferida, como foi ensinada a reagir, como aprendeu a se defender. E esse filtro invisível acompanha cada passo, cada conversa, cada escolha, criando uma espécie de neblina emocional que distorce tudo. E o mais impressionante é o quanto esse mecanismo é automático. Você nem percebe que está comentando mentalmente cada coisa que acontece. A mente dá opinião sobre tudo, sobre você, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o passado, e faz isso sem parar. É como um narrador interno que nunca se cansa e que quase sempre conta a mesma história. A história da falta, a história da comparação, a história da crítica. E aí vem a parte que Tolle expõe com uma clareza quase desconcertante. Quando você convive com alguém, em pouco tempo percebe como essa mente se repete. Os mesmos comentários, as mesmas reclamações, os mesmos medos que circulam como trilha sonora. E se você for honesto, vai perceber que isso acontece com você também. A repetição não acontece só nos outros, ela vibra dentro da gente se você tiver coragem de olhar. O problema é que quando a repetição domina, a vida deixa de ser vivida no agora. Você começa a reagir não ao que está acontecendo, mas à memória do que já aconteceu. É como se você estivesse sempre preso em um déjà vu emocional. E por isso tanta coisa parece cansativa, desgastante, previsível. Não é a vida que está repetitiva, é você sendo conduzido pelos mesmos padrões internos. E essa repetição constante de pensamentos, julgamentos, expectativas, vai criando um estado de insatisfação permanente. Uma sensação de nunca é suficiente, nunca está bom, nunca é o bastante, sempre falta algo. E a mente adora esse jogo, porque enquanto falta, ela continua no controle. Ela se alimenta dessa inquietação. Mas olha que interessante, essa insatisfação não vem da vida, vem do condicionamento que você carrega. A vida sempre muda, sempre apresenta situações novas, sempre traz possibilidades. Quem não muda é o eu condicionado. Ele olha para tudo e diz, já sei como isso é, já sei o que vai acontecer, já sei o que pensar. E quando você acredita nisso, você mata a espontaneidade. Mata a chance de viver algo fresco, vivo, autêntico. E é aí que muita gente sofre sem entender o porquê. Porque pensa que o problema é o parceiro, o trabalho, a cidade, o trânsito, a família.
Mas o problema, quase sempre, é a interpretação automática que nasce desse filtro interno. É como se você estivesse tentando enxergar o nascer do sol através de um vidro velho riscado. Você acha que o céu está turvo, mas é o vidro que precisa ser limpo. Quando você começa a perceber esse mecanismo, uma coisa mágica acontece. Um espaço novo se abre entre você e o pensamento. Um intervalo onde você pode ver com lucidez que aquele julgamento não é você, que aquela crítica interna não é seu ser, que aquela comparação automática não pertence à sua verdade mais profunda. E nesse instante, algo do condicionamento perde força. Você começa a respirar um pouco mais leve. Começa a responder em vez de reagir. Começa a sentir a vida sem tanto ruído. É como se a luz da presença invadisse um cômodo onde a luz nunca tinha entrado. A grande chave é perceber que o eu condicionado não é inimigo, ele só é velho. É um sistema ultrapassado que continua funcionando porque ninguém nunca clicou em atualizar. E a atualização acontece quando você começa a observar, quando você presencia sua própria mente sem medo, sem julgamento, apenas vendo o que está aí. E o simples ato de ver já transforma. E eu digo isso olhando nos seus olhos agora. Se você começa a observar seus padrões, você já está no caminho. Porque essa consciência não retrocede. Uma vez que você viu, não tem como desver. E é exatamente desse ponto que nasce a verdadeira liberdade. Liberdade de não reagir do mesmo jeito. Liberdade de não repetir a mesma história. Liberdade de não viver como um eco do passado. Liberdade de experimentar o agora com frescor, sem carregar o peso de milhares de emoções antigas. E quando isso acontece, você acessa algo que estava escondido atrás da repetição, a sua essência, a sua presença, o seu ser real. E é aqui, exatamente aqui, que o retiro interno começa a ganhar vida dentro de você. Existe uma diferença enorme entre ter pensamento crítico e viver dominado por ele. E é aqui que muita gente se confunde. Porque pensamento crítico é útil, claro, ele te ajuda a analisar, a tomar decisões melhores, a enxergar riscos, a aprender com a vida. Mas, quando esse pensamento começa a ocupar tudo, quando ele vira um juiz interno que não descansa nunca, você deixa de analisar e passa a atacar. Ataca situações, ataca pessoas e, principalmente, ataca a si mesmo. E o que Eckhart Tolle aponta com tanta precisão é que nós acostumamos a achar normal esse estado interno tenso. Essa vigilância mental que fica o tempo todo procurando defeitos. Só que isso não é normal. É exaustivo. É como se houvesse um fiscal dentro da cabeça marcando cada passo, cada frase, cada escolha, sempre pronto para dizer que algo está errado. E quando você vive assim, por mais que o mundo ofereça momentos tranquilos, a mente não deixa você recebê-los. Ela está sempre alerta demais para permitir que você relaxe. E o pior de tudo é que a pessoa nem percebe que está presa nisso. Ela acha que está sendo realista, sendo consciente, sendo madura. Mas por dentro está mergulhada num fluxo constante de autocrítica, comparação e expectativa. E esse ruído interno se torna tão familiar que ela acredita que faz parte dela, como se fosse impossível existir uma vida sem essa tensão. Só que é possível. E tudo começa quando você percebe que essa mente crítica não é você.
Ela é um mecanismo condicionado, um hábito mental que foi criando força ao longo dos anos. Um hábito que se expressa assim: encontrar o erro antes de enxergar a beleza. Sentir a falha antes de sentir a gratidão. Se proteger antes de permitir. E isso cria um impacto enorme, porque uma mente assim não consegue contemplar, não consegue receber algo bom sem imediatamente procurar onde está o problema. Não consegue criar, porque criar exige espaço, exige leveza, exige abertura. A crítica excessiva sufoca a criatividade como uma mão que aperta o peito. E olha que interessante, quando você vive esperando a próxima falha, você começa a se desconectar do presente. Você não vê o momento, você vê a possibilidade de erro. Você não escuta o outro, você antecipa o que poderia estar errado na fala dele. Você não vive a experiência, você analisa a experiência ao invés de vivê-la. E todo esse processo, por mais disfarçado que seja, gera uma tensão contínua. Tolle chama isso de um ruído interior. E esse ruído não faz barulho, mas pesa. Você pode estar quieto, sentado, aparentemente tranquilo, mas por dentro existe uma vibração de desconforto. Uma sensação de que você está sempre devendo algo, sempre atrasado em alguma coisa, sempre fazendo menos do que deveria. E essa sensação se infiltra em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, na relação com o corpo, com a vida, com você. E aqui vem uma verdade que dói, mas que liberta. Quem critica tudo o tempo todo está, sem perceber, se protegendo de sentir. Porque sentir exige presença, exige abertura, exige parar de lutar. E a mente crítica não quer isso, porque quando você relaxa, ela perde o controle. Mas olha só, é justamente quando você relaxa que a transformação começa. Quando você solta um pouco dessa vigilância mental, abre espaço para algo novo entrar. O silêncio ganha espaço. A clareza aparece. A gratidão brota sem muito esforço. E isso não significa que você deixa de analisar ou de pensar. Significa que você para de destruir tudo antes mesmo que floresça. Quando você desmonta esse hábito de procurar defeitos, começa a enxergar nuances, começa a perceber detalhes que estavam sempre ali, mas escondidos pelo excesso de tensão. Você começa a apreciar pessoas, momentos, pequenos gestos, e percebe que a vida tem muito mais beleza do que sua mente crítica permitia você ver. E aqui, de verdade, é onde a virada acontece. Porque quando o ruído diminui, você entra em contato com um espaço interno mais quieto, mais amplo, mais real. Um espaço onde você não está se julgando o tempo todo, onde você não está tentando acertar tudo, onde você simplesmente é. E quando você toca essa quietude, mesmo que por alguns segundos, você descobre algo profundo. O silêncio é mais inteligente que a crítica. A presença é mais poderosa que a análise infinita. E a vida responde melhor quando você deixa de pressionar tanto do que quando fica na tensão. E é esse ponto que abre o caminho para o próximo estágio da consciência. Um estágio em que você não apenas analisa a vida, você vive a vida. E viver torna tudo mais leve, mais verdadeiro, mais humano.
E é exatamente por essa direção que estamos caminhando juntos agora. Quando falamos de retiro espiritual, não estamos falando de mudar a mente, reorganizar pensamentos ou tentar deixar tudo mais bonito por dentro. Isso seria como pegar uma cela de prisão e trocar o colchão, pintar as paredes e colocar uma plantinha no canto. Pode até parecer mais confortável por alguns minutos, mas você continua preso do mesmo jeito. O verdadeiro retiro é outra coisa. É quando você percebe que a porta da cela sempre esteve aberta. Que a prisão nunca foi o mundo externo, nunca foram as circunstâncias, nem as pessoas. A prisão sempre foi a identificação cega com os pensamentos que você acreditou serem você. E essa percepção muda tudo. Porque enquanto você tenta melhorar a mente, você continua sendo escravo dela. É como tentar domar um cavalo selvagem puxando a rédea com mais força. Quanto mais você puxa, mais ele resiste. Quanto mais você tenta controlar o pensamento, mais o pensamento te controla. E Eckhart Tolle deixa isso de forma cristalina. A transformação não acontece por esforço mental, mas sim por desidentificação, por um distanciamento lúcido, por um momento em que você consegue olhar para a própria mente como quem observa o movimento de nuvens no céu. Você vê, mas não se confunde com elas. E quando essa desidentificação começa, algo dentro de você, algo silencioso, vasto, vivo, se abre. Um espaço interno que sempre esteve aí, mas que estava soterrado pelo barulho do eu condicionado. E dentro desse espaço, a mudança surge de forma natural, espontânea, sem esforço. É como se você finalmente parasse de nadar contra a correnteza e, pela primeira vez, o rio começasse a te carregar. Não porque você desistiu da vida, mas porque você desistiu de lutar contra o fluxo da consciência. Muita gente tenta melhorar o pensamento usando mais pensamento. Tenta curar a mente usando a própria mente. Só que isso é como apagar fogo com gasolina. Você só alimenta ainda mais o ciclo. Mas quando você percebe que não precisa consertar nada, que basta parar de acreditar cegamente em cada pensamento que surge, o jogo muda completamente. O que antes parecia um muro intransponível vira um papel fino. O que antes parecia sua personalidade fixa revela-se apenas um condicionamento antigo. E aquilo que você achava que era sua essência mostra-se apenas um hábito emocional. E olha o mais bonito disso tudo. Quando você se afasta dessa identificação automática, você começa a sentir uma clareza que não vem da mente. Um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Uma sensação de presença que não precisa de justificativa. É como se a vida se reorganizasse dentro de você. E, de repente, ações que antes pareciam impossíveis começam a fluir com naturalidade. Você age com mais equilíbrio, responde com mais leveza, fala com mais precisão, escolhe com mais consciência, não porque você está tentando ser melhor, mas porque você deixou espaço para que sua verdadeira natureza apareça. E aqui está um ponto essencial. A transformação verdadeira é silenciosa. Ela não é dramática, não é performática, não exige esforço heróico. Ela é como a luz que entra num quarto quando alguém apenas abre a janela. A luz faz o trabalho sozinha. Sua única responsabilidade é abrir a janela. Quando você deixa de acreditar que você é o conjunto de pensamentos, emoções e memórias herdadas,
percebe uma liberdade que sempre esteve à disposição. Uma liberdade que não depende de opinião alheia, que não depende de aprovação, que não depende do passado, nem do futuro. É uma liberdade que nasce do simples ato de estar presente. E é isso que o retiro desperta. Uma reconexão com algo que não precisa ser construído, apenas revelado. Porque você nunca deixou de ser essa presença silenciosa. Você só estava distraído demais para percebê-la. Quando essa percepção aflora, mesmo que num instante breve, uma porta se abre dentro de você. Uma porta que, na verdade, sempre esteve aberta. Você só não olhava para ela. E é por essa porta que a verdadeira transformação começa a entrar. Sem esforço, sem violência, sem cobrança. Apenas com clareza, apenas com presença, apenas com verdade. E é exatamente por esse caminho que continuamos caminhando juntos agora. Quando Eckhart Tolle fala sobre os 2 níveis do eu, ele não está sendo metafórico nem místico demais. Ele está apontando algo muito concreto, algo que qualquer pessoa pode observar se tiver coragem de olhar para dentro com honestidade. Existe o eu habitual, esse que você já conhece, que se apresenta todos os dias, que repete as mesmas histórias, que se apoia nas mesmas memórias e que reage com as mesmas emoções. Esse eu que você chama de eu, mas que, se olhar bem, é mais uma coleção de hábitos do que uma expressão da sua essência. E existe o outro eu, o eu mais profundo, silencioso, vasto, uma presença viva que observa tudo sem ser afetada. Essa parte de você que sempre esteve aí, mas que você raramente acessa porque a mente faz tanto barulho que você nem percebe que esse espaço existe. A verdade é que a maioria das pessoas vive presa no primeiro nível, hipnotizada pelo fluxo contínuo do pensamento. A mente fala, fala, fala e a pessoa acredita em cada palavra. A mente projeta uma história e a pessoa entra na história como se fosse real. A mente cria medo, cria ansiedade, cria expectativa e a pessoa experimenta tudo isso como se fosse verdade absoluta. E o mais impressionante é que, enquanto isso acontece, o nível mais profundo do ser permanece intacto. É como ter uma fortaleza interior indestrutível e escolher morar no puxadinho do lado de fora. É como ter um tesouro dentro de casa, mas passar a vida inteira catando moedas no chão, não por falta de valor, mas por falta de consciência. Tolle usa uma imagem muito poderosa. É como ser rico e viver como pobre, não pobre de bens, mas pobre de presença, pobre de clareza, pobre de liberdade interior, porque alguém que vive apenas no eu habitual vive carregado de passado, carregado de histórias antigas, carregado de padrões emocionais que se repetem há anos. E essa carga pesada impede a pessoa de tocar o agora com frescor. E é exatamente por isso que o retiro existe. Não para você virar zen, virar espiritualizado ou esquecer dos problemas, mas para que você perceba, talvez pela primeira vez, que existe uma dimensão dentro de você que não depende de nada. Nada. Nem do passado, nem das circunstâncias, nem do que esperam de você. Uma dimensão que não precisa se provar, não precisa ser defendida, não precisa ser explicada. É uma dimensão de ser. A camada mais profunda do seu próprio existir. Aquela parte que está presente quando você respira profundamente e se dá conta de que está vivo. Aquela parte que aparece quando você fica em silêncio e, por um instante, sente uma paz que não veio de lugar nenhum. Essa parte é você, mais você do que qualquer pensamento que já passou pela sua cabeça. E sabe por que tantas pessoas nunca acessam esse nível?
porque estão viciadas no movimento da mente. A mente virou entretenimento, virou distração, virou companhia, virou identidade. E quando alguém tenta se aproximar do silêncio, muitas vezes sente desconforto porque a mente pensa que está perdendo espaço. Mas esse desconforto é só o eco de um hábito antigo, tentando se manter vivo. O retiro, no sentido mais profundo, é o convite para atravessar esse desconforto. É um chamado para enxergar que você não é a história da sua vida. Você é o espaço onde a história acontece. E isso muda completamente tudo. Quando você descobre essa dimensão silenciosa dentro de si, a vida começa a ter uma textura diferente. Você já não reage tão rápido, já não se ofende tão facilmente, já não procura aprovação com tanta ânsia, porque você começa a perceber que tem algo mais estável sustentando você. Algo que nenhum elogio aumenta e nenhuma crítica diminui. E olha que libertador. Quando você acessa esse nível mais profundo, a mente perde o trono. Ela continua funcionando, claro, pensamentos vão continuar surgindo, mas você já não acredita cegamente neles. Você vê o pensamento, mas não se confunde com ele. E essa é uma das experiências de liberdade mais profundas que o ser humano pode ter. Você deixa de ser dominado pelo eu habitual e começa a viver ancorado no eu silencioso, no eu que observa, no eu que é presença pura. E é essa transição, essa travessia do automático para o consciente, que transforma a vida de uma maneira que nenhuma técnica, nenhum método, nenhum esforço mental jamais conseguiria. E é exatamente nessa direção que este retiro interno continua te chamando agora. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.